pessoal do Hackathon, tudo bem? Eu sou a Júlia, estou aqui com a Rebeca, com o professor Jacques, da UERJ, e estamos aqui hoje com essa presença ilustre. É uma honra te ter aqui, Jacques, você sabe, você é meu professor, eu te adoro. Tá puxando Como saco. você Ai, tá? ai, ai. Tudo certinho? Tudo certo. Uma honra também ser entrevistado e poder trocar com vocês, Ai, com que minhas bom. alunas. Muito Jacques, bom, ansiosos por conhecê-los também no Hackathon. Aguardo vocês e suas ideias. Jacques, pra gente começar aqui esse episódio, você pode se apresentar, né? Falar um pouco da sua instituição que você ensina, da sua matéria, o que mais ou menos você faz. Meu nome é Jacques, eu sou formado em Engenharia Química, me formei na UFRJ. Tive a minha pós-graduação, doutorado no Instituto Militar de Engenharia e entrei para a UERJ em 2004. Então, eu já sou professor da UERJ há 21 anos. Atuo hoje no curso de Engenharia e também já atuei no curso de Engenharia de Produção e Mecânica, que são cursos que a gente tem aqui na Faculdade de Tecnologia. E nessa última gestão, os nossos diretores lá do campus me convidaram para ser coordenador da incubadora de empresa. Eu, ao longo dessa trajetória acadêmica, tive uma experiência como diretor também de unidade, e essa era uma área que sempre me fascinava, a área de inovação, o apoio a empreendedores. E aí, quando eu fui convidado para a incubadora, eu fiquei muito feliz, foi super gratificante assumir esse tipo de responsabilidade. E tem sido muito bom. Hoje a gente atua na incubadora Sul Fluminense de Empresas, que é parte do nosso campus aqui em Resende. Então, para quem ainda não conhece como funciona, você pode explicar um pouquinho? Da incubadora? Sim. A incubadora e esse nome, incubação, incubadora, tem a ver com talvez a maior associação que se faça a essa palavra, né? Seja no meio de uma criação de animais, como granjas, essa palavra com pássaros é usado, alguns projetos sociais que também são voltados à preservação, né? Tem lá programa de preservação das tartarugas, e aí o pessoal fala de incubar. E principalmente numa maternidade, se fala de uma incubadora. Um neném nasce, ele vai para uma incubadora. A ideia por trás disso é um ambiente que proteja e dê, né, proteja o incubado, dê a ele a melhor condição para ele ter saúde, para ele vir bem, né, no caso de um nascimento e tal, para ele chegar bem e para ele crescer bem. Então, a incubadora de empresas procura fazer isso com novas empresas. A ideia é a gente dar a melhor condição para aquela pessoa que tem uma ideia, que quer abrir um negócio, principalmente um negócio que tenha uma demanda tecnológica, algo que tenha que ser desenvolvido. Então, que melhor lugar não seria o próprio ambiente universitário, onde ele pode acessar conhecimento, pode acessar profissionais, laboratórios, para testar, para validar e também aprender sobre o negócio, né? Então, essas são facetas importantes: acesso a conhecimento, acesso a um networking, acesso a como levar essa ideia e transformá-la em um negócio. Muito bom. Conta pra gente, Jax, pro pessoal que tá de casa poder saber, quais são os principais serviços e apoios oferecidos pela incubadora para os empreendedores hoje? A gente tem diferentes ações. A gente tem uma série de eventos. Esses eventos normalmente são abertos. Às vezes um curso, às vezes dentro do próprio meio universitário, voltado para os alunos, porque vocês produzem muitas ideias boas. Então, a gente quer incentivar o público universitário a transformar essas ideias em realidades. Então, a gente faz uma série de eventos, a gente procura sempre instigar e provocar e incentivar que ideias se transformem em algo mais, em negócios, por exemplo. Mas a gente tem também o nosso programa de incubação. Então, a gente abre editais públicos, não é só para o público da UERJ e nem é só para o público universitário. Qualquer pessoa pode entrar num edital, é uma chamada pública, e a pessoa se inscreve, ela tem a sua ideia avaliada e ela entra no programa. A ideia não tem nem que estar pronta, ela não tem, né? Se ela já tivesse com tudo pronto, ela já ia para o mercado. Mas a gente tem um sistema uma chamada pública, um sistema de avaliação, e aí ela entra para um programa de incubação, né?
São três níveis: pré-incubados, incubados e empresa associada. Isso é muito interessante. A gente estava até conversando com o Gabriel no nosso último podcast, né? Porque às vezes falta justamente essa falta de incentivo dentro das universidades. Então, eu acredito que essa é uma grande importância de ter uma incubadora dentro das universidades, que é de justamente poder fazer com que esses TCCs, esses projetos de extensão que são criados dentro da faculdade, eles saiam do papel, né? Eles consigam se tornar um negócio. Então, é muito importante ter incubadoras dentro de universidades hoje em dia por conta disso, porque é um polo de inovação, né, muito grande. Então, é muita inovação que acontece lá o tempo todo, são ideias novas surgindo o tempo todo, então é muito importante ter isso. Vinculado com isso, conta um pouco pra gente sobre um exemplo de projeto ou de empresa que tenha se destacado dentro da incubadora. Hoje a gente tem um grupo de 12 projetos, são 12 startups, são 12 ideias que se transformaram em projetos, estão se transformando e alguns em diferentes estágios, né, nesse processo. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu não posso revelar segredos, né? Importante. São startups que estão nascendo, então Segredo eu tenho que me resguardar em algumas coisas para protegê-los. Não pode tudo, não pode. A incubadora protege os seus incubados. Mas nós temos 2 projetos, por exemplo, na área de desenvolvimento de novos materiais. Então, observem como é interessante essa ponte com a universidade, porque para você trazer um novo material para o mercado, você tem que comparar com o que já existe, você tem que comparar numa mesma base de ensaios, de o que é aquele material, como é que ele vai performar, qual é a aplicação. E aí, o mesmo teste que testa o material que existe, que valida o material que existe, tem que ser usado para aquele novo material que pode vir a substituir. Então, a gente conecta esse projeto com laboratórios, com especialistas, com professores. Então, tem uma série de processos que uma universidade pode ajudar a uma nova ideia surgir, se transformar em negócio. Nós temos vários exemplos de produtos digitais. Então, tem muita ideia surgindo. Eu sei que muitos têm esse sonho do aplicativo dos sonhos, né? Aquele aplicativo que vai dar super certo, todo mundo vai consumir e ele vai ser o novo mega bilionário. Temos algumas ideias de produtos digitais acontecendo. Várias delas com públicos específicos, voltados para a saúde, por exemplo. Aplicações que deixam a gente empolgados em ver, cara, como a gente precisa disso. E a gente olha, vai dar certo. Essa ideia tem tudo para dar certo porque é uma dor, é uma necessidade atual. E aí tem, de novo, aplicações em saúde, aplicações voltadas mais para a indústria. Tudo isso está acontecendo hoje lá na incubadora. Então, Jax, você pode explicar para a gente por que a UERJ, né, a incubadora, a UERJ-FAT, decidiu fazer esse hackathon? Também, qual a importância desse tipo de evento? Do hackathon? Olha, o hackathon, do nosso ponto de vista institucional, e aí nós temos essa rede de apoiadores que fazem parte, a gente olha para o hackathon como sendo um grande celeiro. Ele é, ao mesmo tempo, algo que incentiva o aluno a sair da caixa. Às vezes, a gente acredita, e eu vejo essa realidade todo período. Vários trabalhos. Pode ser o TCC, como vocês disseram, né? Um projeto de final de curso, mas ao longo do curso, em todas as nossas universidades, aqui no Sul Fluminense e no país, os alunos desenvolvem ideias maravilhosas. Sim. E a gente acredita plenamente que elas podem ir para algo além, elas podem virar uma realidade, elas podem ter impacto social, elas podem virar um tremendo negócio, porque trazem algo bom, elas sanam uma dor. O hackathon é uma oportunidade de você tirar essa ideia do papel, de você tirá-la da sua cabeça e começar a trabalhar ela. Nesse processo, em termos de formação, é uma experiência excelente. Ela traz diversas aprendizagens, experiências que transformam a sua caminhada. Exatamente. Vai dar certo ou não o seu negócio, a sua ideia? Eu nem sei, mas esse processo é maravilhoso. Além de que pode mesmo dar certo. Sim. Eu tenho plena certeza de que pode dar muito certo a sua ideia virar uma realidade futura.
Acredito que também desenvolve as soft skills, né? Principalmente para os alunos que estão dentro da área de engenharia, porque geralmente quem vai para engenharia são aqueles alunos que são um pouco mais retraídos, gostam de ficar na parte de cálculo, de matemática. Só que a gente sabe que quando a gente chega no ambiente industrial, um ambiente de trabalho mesmo, você não pode ficar só no seu mundo, né? Então, eu acredito que essa experiência de você apresentar, se comunicar, participar de um hackathon, ela trabalha isso no aluno, né? Faz com que ele tenha essa visão de mundo, ele consiga Sai da zona de conforto. exatamente sair da zona de conforto dele. E agora, vindo também um pouco para essa parte, de que forma o hackathon ele prepara os jovens para lidar com desafios reais do mercado? E, Rebeca, você falou das soft skills. Aliás, bom demais ver alunas de Muito. engenharia falando de soft skills. Engenharia, às vezes, é muito hard, né? Todo mundo imagina a pessoa fazendo 1000 cálculos, mexendo com planilhas. De manual, Não né? é? De colocar e falar assim, vamos. Vou botar um capacete, vou para o meio da obra, ou então vou vestir um jaleco, vou ficar no fábrica. laboratório, Aham. numa fábrica. As soft skills são essenciais. Esse talvez seja um dos grandes ganhos que um hackathon pode acrescentar à vida de um participante. Porque vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que ter persistência, vai ter que usar o seu conhecimento para produzir algo, produzir uma resposta. Então, não é só o que você aprendeu na matéria de cálculo, de anatomia, não é só aquela matéria, uma caixinha que vai contribuir. Você vai ter que usar diferentes conhecimentos e saber somar. O hackathon propõe que equipes sejam participantes, então vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que ver diferenças, vão ter que discutir, vão ter que divergir e vão ter que convergir. Exatamente. Então isso é muito bom, isso é essencial para qualquer profissional hoje em dia. Eu lido com muitos gerentes de RH e vários deles dizem, ele é contratado pelos hard skills, um diploma, uma formação técnica que ele tem, mas ele é demitido pelos soft skills, pela falta de capacidade de comunicação, falta de capacidade de trabalho em equipe. A soft skills também é muito voltado para o líder também, né? Sim. Um líder não existe sem a soft skills, a capacidade de empatia, de virar para o outro, de falar, de ter de se colocar no lugar, né? Empatia é um caso à parte, viu? Porque A gente não acha muito também. E é super necessário, tanto nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, mas se a gente pensar em termos de negócio, se a gente pensar em termos de carreira profissional, como é que você lança algo no mercado? Como é que você pega uma ideia e lança? Você tem que se colocar no lugar do usuário. Sim. Aquela ideia ou aquele produto, aquele serviço que você propõe, serve para quê? Para quem? Se você não tiver empatia, não entender a trajetória dele, a dor que ele enfrenta, aquilo que ele passa, dificilmente você vai propor algo real que tem conexão com ele, com aquele usuário, aquele público que se presta. Então, definitivamente, dentro das soft skills, essa capacidade de empatia, ela acontece. Eu diria que para todos os grupos já vai uma dica. Esse é um conceito que, inclusive, vem no design thinking e tal. É uma dica. Você vai precisar trabalhar a empatia, de se colocar no lugar daquele a quem você quer apresentar uma solução. Quem você quer atingir, né? O seu Exato. público-alvo. Então, conta pra gente um pouquinho sobre quais são as capacidades empreendedoras que esses jovens eles podem desenvolver participando desse evento. Falamos de algumas, né? Mas trabalho em equipe, a resiliência, que às vezes você tem um problema, mas você tem que investigar. E essa trajetória tem obstáculos. A gente não sai perguntando e tem uma resposta pronta. A gente procura uma resposta. Às vezes, para entender o problema, você vai fazer várias perguntas e você vai descobrir aquela pergunta que faz sentido. Então, essa persistência, essa resiliência é uma característica muito necessária, né, hoje em dia. Então, não tenho dúvidas de que isso é desenvolvido ao longo do hackathon. A gente vai, enfim, a gente pode falar depois sobre isso, mas a gente vai dar ferramentas, a gente quer mostrar caminhos. Então, é um processo em que você aprende muita coisa e já testa. Então, você vai fazer uso dessas competências e dessas habilidades. A gente falou de empatia, de trabalho em equipe, de capacidade de comunicação. Sim. Tudo isso
um participante vai ganhar. Sem dúvida, vai ganhar ao longo desse processo. E essa parte de desenvolvimento de projetos, ela é muito importante, até mesmo para a era que a gente está vivendo, né? Porque agora você quer alguma coisa pronta, você entra numa inteligência artificial, você consegue programar uma inteligência artificial para determinados tipos de problema para ela resolver. Então, a capacidade, eu não acredito, eu acredito que a gente precise sim, hoje em dia, da IA, a gente tem que se desenvolver com isso, porque é uma coisa que está crescendo cada vez mais, então a gente tem que acompanhar essa evolução, né? Mas a capacidade de você pensar, de você criar uma ideia, de uma ideia que seja realmente única, é uma coisa que faz muita diferença. Então, essa diferença que tem em você participar de um hackathon, ela é muito interessante, porque você cria projetos. Então, você realmente tem a habilidade ali de estar desenvolvendo aquele projeto. A IA mesmo é uma ferramenta. Sim, com certeza. Ela faz parte disso. Ela faz pode parte ser do usada, nosso mundo, usa né? o ChatGPT, usa todas as ferramentas que você tiver na mão. Mas você vê, qualquer produto, qualquer serviço, alguém forneceu. Pois é uma empresa. Essa empresa são pessoas. E pessoas têm que pensar em tudo isso. A decisão, tem uma tomada de decisão em relação a como você vai usar, como você vai fazer chegar até uma pessoa algo. Todos esses processos que a gente falou de empatia usam as ferramentas, mas nunca excluem as pessoas. As pessoas são fundamentais nesse processo. Então, tanto para o participante quanto para as pessoas a quem ele quer impactar, ele está olhando pessoas. Isso é um ganho, assim, isso é algo que a gente precisa hoje em dia. E para os alunos que estão aí, né, às vezes estudando, batalhando numa prova, outra prova, você aprende muito em colocar tudo isso em prática sem perder nunca o olhar das pessoas, que é quem usa a IA, quem usa a ferramenta, quem usa toda essa tecnologia. Então, Jax, aqui, você pode dar algum spoiler pra gente do que vai acontecer no evento? Olha, quem participa, quem entra, eu diria assim, começa já se inscrevendo, né? Mas nessa primeira fase, ao longo da inscrição, nós vamos já dar a vocês um acesso a várias palestras. As palestras, algumas delas vão falar sobre as áreas temáticas, os eixos temáticos. Nós temos 2 eixos temáticos, saúde e bem-estar e transformação, tecnologia e transformação digital. Então, nessa fase de inscrição, vocês vão poder ver profissionais, professores que vão falar sobre esses temas. Já são temas super atuais e super abrangentes. Mas além dessa fase, durante o desenvolvimento dos seus projetos, vocês vão ter acesso a mentorias. Essa mentoria é ouro, é algo assim que vale muito, porque vocês vão poder conversar, ter um tempo com profissionais, vários profissionais que estão ligados à indústria, profissionais que estão ligados a órgãos que são apoiadores de novos negócios. Alguns profissionais são professores especialistas nos assuntos que você tiver interesse, e você vai poder trocar com eles, como se fosse uma entrevista como essa, mas jogando as suas dúvidas, perguntando como fazer. Você vai poder acessar talvez espaços nossos. A gente quer também que as instituições, e nesse tipo de trabalho, há espaço para os professores ajudarem. Então, você que é professor de qualquer universidade, vendo um grupo de alunos da sua universidade trabalhando no hackathon, vai ser uma oportunidade intensa de troca. E, no final, tem algumas surpresas guardadas para o Demo Day. Você vai apresentar perante uma banca, você vai ter um feedback, você vai ter, e aí, algumas indicações e possibilidades futuras de continuar desenvolvendo o seu trabalho. Como esse evento se entrega com as demais iniciativas da incubadora e da UERJ? Então, uma das coisas, eu não vou esconder, né, nossa intenção, mas uma das coisas que eu acho muito boa, e está dentro das premiações do Hackathon, é você poder participar de um processo de incubação. Sim. Então, durante o Hackathon, você vai ter uma competição principalmente das ideias. É claro que nessa fase você valida a sua ideia e valida a solução que você propõe. E busca validar, argumentar e trazer essa sua proposta com a maior força possível. Mas a gente quer ir além. Como premiação,
A gente vai dar um pacote de conhecimento e de acesso a você para você continuar transformando essa ideia em realidade. Então imagina, você poder, ao longo do seu curso, de forma paralela, poder ganhar mais conhecimento sobre negócios, sobre a área específica do seu projeto, ter acesso a mais mentorias, a mais conhecimento para seguir adiante. E aí imagina, isso que você começa a se envolver e sonhar, virar uma realidade. Então acho que esse é algo que nos impulsiona. Então nós, enquanto incubadora, estamos aqui para isso. Transformar uma ideia em algo real, em um negócio ou em um grande projeto que seja associado a outras entidades. Então você pode fazer parte disso. Perfeito. Agora a gente já está terminando, pessoal. A gente quer, primeiramente, agradecer a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acesse nosso Instagram, lá tá cheio de informações sobre o Hackathon. E Jax, deixa uma mensagem agora para os jovens que estão querendo participar do Hackathon. O que você tem para deixar para essa geração? Eu vejo uma geração que tem uma gana, uma vontade de contribuir muito grande. Às vezes eu vejo vocês ansiosos. Eu também estou ansioso. Eu estou ansioso pelo que vocês vão trazer. A cabeça de vocês é sensacional. Então, estou ansioso para ver aquilo que vocês vão produzir de ideias e trazer de novidade para a gente. O Hackathon é um ambiente para vocês tirarem da cabeça e do papel isso que está, muitas vezes, guardado no coração de vocês como um anseio por algo melhor. Então, o que eu quero ver é boas coisas, o melhor de vocês surgir. Ai, a gente fica muito feliz. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje, é muito importante. E é isso que eu falei, pessoal. Qualquer dúvida, acesse as nossas redes sociais, a gente está sempre disponível para responder vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.